nesses instantes que estamos reunidos para conversarmos um pouco e meditarmos acerca do Evangelho que Jesus trouxe para nós das altas esferas, para nos direcionar, nos impulsionar para os caminhos que garantirão o nosso bem-estar, a nossa harmonia, a nossa tranquilidade íntima. Na noite de hoje, nós estamos no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 8, 9 e 10, e fala a ser bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós bem sabemos que quando Jesus estava com os seus apóstolos, quando caminhava por aquela região, fazendo as reuniões, levando esperança àqueles corações, ensinando a boa nova, mostrando como poderia fazer a diferença na vida de todas aquelas pessoas, os fariseus seguiam de perto a Jesus, interessados em observar quais seriam as intenções do mestre, porque ele estava usando daquela forma de agregar pessoas, de falar para aquelas multidões, interessados que estavam em se precaverem contra alguma coisa que Jesus pudesse vir a fazer contra eles, os judeus. E observando, acompanhando Jesus de perto, vendo os seus discípulos, eles observavam que Jesus não seguia os rituais, as formas que eram propostas desde há muito para aquele povo. Nós bem sabemos que a lei judaica era a lei que foi trazida por Moisés nos 10 mandamentos, mas não estamos esquecidos que os 10 mandamentos ficaram um tanto quanto obscuros perto do grande número de determinações que foram criadas por Moisés para coibir os abusos daquele povo, e com o passar das décadas foi-se tendo preferência pelas regras que estavam relacionadas com o exterior. Nós que abraçamos a doutrina espírita, nós que fazemos parte destes encontros, todos nós sabemos a importância que é para a gente, como é importante conhecer para nos libertarmos da ignorância, para podermos nos desenvolver. E não seria diferente com aquele povo. Entretanto, se existiam formas exteriores que eram mais fáceis de ser seguidas, gradativamente foi sendo preferido a forma exterior ao invés do compromisso de fazer a transformação necessária para modificar a essência de cada um de nós. E desta forma, eles se prendiam aos rituais, se prendiam aos detalhes e observava que Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos, os que estavam sempre com ele, não seguiam essas determinações. Por exemplo, ao se limitarem, era necessário nos prevenir das doenças para garantir uma melhor condição física de saúde. Faziam como rituais, como se ao fazer determinados gestos, a lavar as mãos até determinada altura, a enxugar de tal ou qual forma, isto lhes desse a pureza necessária para se manterem com a lei. Não foi por outra razão que, ao encontrar aquela passagem do samaritano, quando Jesus diz que passaram 3 pessoas e viram alguém caído, e só o samaritano socorreu. Por que eles não socorreram? Por que os judeus não socorreram? Eles tinham uma preocupação muito grande com a limpeza, com a purificação do exterior. Então, para eles, era uma questão de tornar-se imundo, tocar em alguém que estivesse ensanguentado, tocar em alguém que fosse de outra
não fosse da mesma religião que eles. Então, como aquele que estava caído, na história que Jesus contou, estava sem vestes, estava com a fisionomia cheia de sangue, eles não tinham como identificar. Então, vindo de Jerusalém, tendo feito os rituais necessários lá no templo, não queriam se contaminar tocando naquele que estava caído. Passavam por longe. Jesus, quando veio o samaritano, sem se preocupar qual era a origem daquela pessoa, socorreu o homem. E veio Jesus a dizer que o samaritano foi o que realmente se comportou como irmãos. Falando para aquelas pessoas de uma pureza essencial. Porque se nós temos, por questões de higiene, alguns hábitos necessários para manter o nosso bem-estar físico, indispensável é nós conquistarmos a capacidade de purificar o nosso interior. Porque, como nos dizia Jesus, a boca fala do que o coração está cheio. É no coração, por assim dizer, é nos sentimentos que nascem todas as ideias que nós temos, boas ou más. Então, é no coração que nascem os crimes, o adultério, o roubo, todos os ataques que nós podemos fazer contra alguém, eles nascem do descuido que nós temos em purificar o nosso interior. Então, o que adianta para a gente se nós fazemos rituais? Por exemplo, no nosso caso, como espírita, é importante nos lembrarmos. Nós estamos na casa espírita e temos algumas coisas que nos auxiliam. Por exemplo, o passe nos ajuda a manter o equilíbrio das nossas energias. A água fluidificada, igualmente, nos auxilia nessa tarefa. Então, nós adentramos a casa, tomamos passe, água fluidificada, saímos sem qualquer cuidado. Ao cruzar os batentes, já começamos a conversas muitas vezes que são sobre alguém, é de crítica. São coisas, detalhes que nós falamos que passamos muitas vezes a ofender aquele que não está presente. Ou começamos a pensar em coisas inteiramente materiais, esquecidos do espírito que somos. Então, quando nós agimos dessa forma, é uma forma de não estar purificado. Porque se aqui nós nos esforçamos por, nesse período que estamos reunidos, mantermos a nossa mente conectada com os espíritos que aqui estão o tempo inteiro nos ofertando energia, nos ofertando a melhor condição para que nós possamos nos equilibrar. Se nós não primamos por isso, ao sair da casa, nós estabelecemos conexão com as mentes que cultivam o mesmo tipo de coisa que nós cultivamos. De algumas vezes, nós vemos pessoas se queixarem dos espíritos doentes, se queixarem dos obsessores, usando palavras às vezes até de muita agressividade. Mas nós deveríamos, ao pensar nisso, lembrar que da mesma forma que os espíritos doentes nos influenciam, os espíritos angelicais poderiam nos influenciar. Por que será que nós mantemos contato, abrimos espaço para a influência do espírito doente e não ouvimos a voz do espírito protetor? Não precisa nem ser um anjo. O espírito protetor, o nosso amigo que cuida de nós, que está desde quando nós viemos para esta reencarnação e continuará conosco até o outro lado. Por que nós não ouvimos? Por mais que nos doa o orgulho, é porque não queremos estabelecer essa conexão. Porque ela depende do nosso esforço. Eles fazem todo o esforço possível, baixando a vibração, para de alguma forma se tornar acessível à nossa percepção. Claro que percepção psíquica, na maioria das vezes.
Se eu faço um esforço para subir, vou conseguir estabelecer esta conexão. Mas se eu estou atenta, inteiramente voltada para as coisas de ordem inferior, naturalmente a minha conexão será outra. Nós que geralmente temos trabalhos na casa espírita, onde quer que seja, mas que sejam trabalhos fraternos, trabalhos que auxiliem o desenvolvimento dos nossos semelhantes, trabalhos para estendermos a misericórdia que Deus estende para cada um de nós, estendermos para outros que precisam. Geralmente, nos dias dos nossos compromissos, todas as coisas tendem a acontecer. Coisas para perceber se nós conseguimos manter o equilíbrio ou não. Não é para nos derrubar, mas é para que nós possamos analisar a nossa situação íntima. Porque se eu baixo vibratoriamente, se algo me irrita e eu deixo ir ao sabor do vento, naturalmente eu vou me desequilibrar. Naturalmente eu vou ter dificuldade de, mesmo estudando, estabelecer uma conexão que vai me dar o suporte necessário para que flua, para que aconteça da melhor forma possível os trabalhos que serão realizados, seja eles quais forem. Se eu faço esse esforço, mesmo percebendo que principiou aquela irritação, que as coisas vão se repetindo e caminhando para que eu deixe escapar a fera que habita ainda no meu coração, se eu faço isso, com certeza, o desequilíbrio íntimo, o desânimo por não ter resistido, o saber que dependeria de mim, porque depende de cada um de nós. Nós não somos assediados por sermos espíritos bons e elevados. Nós somos assediados porque nós mantemos contato o tempo todo. Se nós nos envolvemos, é uma conversa que chega dali, uma conversa que chega de lá, e nós, na maioria das vezes, fazemos comentários duros, comentários com pouca misericórdia, com nenhuma misericórdia. Ou se não falamos nada, mas muitas vezes pensamos. E basta pensar. Na verdade, não precisa exprimir verbalmente os nossos desatinos para que eles sejam percebidos pela energia que nós emanamos e pela conexão que nós vamos fazendo, nos agrupando com as nossas preferências. Não somos coitadinhos, especialmente nós, espíritas, que conhecemos através das instruções que os espíritos nos oferecem. Sabemos, desde os evangelhos, desde a carta de Paulo, que nós estamos constantemente cercados por uma nuvem de testemunhas. E essas testemunhas não estão ao nosso lado com o único intuito de nos prejudicar. Muitas vezes o intuito é de aprender. Ora, se nós somos espíritas cristãos, se nós nos agarramos ao Evangelho e falamos que ele é a excelência das filosofias, do ensino, da transformação para o homem, então eles se encantam e querem saber se tem respaldo no nosso coração. Porque se algo de fato eu entendo como sendo excelente, eu vou viver ele em praça pública e na intimidade. Então eles estão por perto nessa observação para aprender, e alguns que não gostam muito da gente, para ter certeza se é verdade. Para ter certeza daquilo que nós falamos, Jesus nos dizia que a gente fala do que o coração está cheio. Mas o verniz da educação, a conveniência faz com que, muitas vezes, nós ocultemos o que está no nosso coração.
Mas o fato de ocultar não impede que seja visível a muitos olhos, inclusive aos olhos materiais. Porque, naturalmente, à medida que nós passamos a ter maior habilidade no trato com as pessoas, na energia que emana de uma para outra, nós percebemos também, através da energia, quando algo não está muito legal, quando algo não está funcionando da forma que deveria. E isso fala para nós da falta de comprometimento. Fala do descaso que nós estamos fazendo, do que nós estamos deixando de ter, o cuidado que deixamos de ter, com uma responsabilidade que é de cada um de nós. Se nós recebemos a mensagem no Evangelho, nas bem-aventuranças, quando Jesus recitava aquele magnífico Sermão do Monte e falava de todas as bem-aventuranças, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, neste item, bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. E como nós vamos então purificar este coração? De acordo com o Livro dos Espíritos, nós sabemos, lá na primeira parte, estuda Deus, como funciona esse mecanismo, como nós estamos em contato com a divindade. Nós vemos na questão 11 que há uma necessidade, quando a resposta dos Espíritos, quando Kardec questiona se algum dia nós veremos a Deus. E eles colocam que sim, quando a lei for vivenciada. Não com essas palavras, mas o significado é esse. Quando nós vivenciarmos integralmente o que nos foi ensinado, quando nós vivenciarmos o amor que Jesus nos recomendou, nós então veremos a Deus porque estaremos purificados. Na Gênese, nós vemos que Deus, através do fluido cósmico, está em toda parte. Então, Ele está em cada um de nós. Ele está nesse ambiente. E por que nós não conseguimos perceber? Por que nós não conseguimos ver? Porque nós gravamos imagens, nós queremos coisas palpáveis e nos esquecemos que a energia é perfeitamente possível de ser verificada. Nesse instante, nós estamos neste ambiente bem iluminado por conta da energia elétrica que nós não vemos, mas que vemos o efeito. Então, nós já podemos começar a perceber Deus sabendo que Ele está na criação, Ele está na sua obra. Então, Ele está por toda parte. Se os teus olhos forem bons, se os nossos olhos forem bons, se a misericórdia estiver funcionando em nosso coração, nós vamos perceber que em todos os nossos irmãos, quando nós olhamos para qualquer um que estiver ao nosso lado, nós poderíamos ver Deus. Nós poderíamos sentir a sua presença, se o nosso coração estivesse repleto de misericórdia, de amor. Porque então nós veríamos os nossos irmãos como Jesus costumava nos ver. Quando, por exemplo, ele escolheu um rude pescador para ser o ponto da sua, carregar todo a sua doutrina, para ser a pedra fundamental. Quando, por exemplo, ele escolheu Judas, que sabia que ia fraquejar em dado momento. Cada um dos apóstolos, com as suas dificuldades, pessoas comuns, mas com dificuldades, com deficiências, cometendo equívocos. Mas Jesus não via apenas aquele instante. Ele sabe da potencialidade. Então, Ele nos vê da forma que nós seremos. Ele não está ansioso para que nós alcancemos esse ponto. Ele sabe que nós vamos chegar a esse ponto.
A nossa problemática maior é que quando nós olhamos, mesmo para as pessoas que estão mais perto de nós vemos o que nos incomoda. E nos esquecemos que se algo incomoda, é porque ou ainda temos em nós, ou já fizemos bastante. Ou estamos fazendo ainda, ou já fizemos bastante. E quando nos detivermos nestes detalhes, quando fixarmos os pontos negativos dos nossos irmãos, vamos sempre lembrar disso. Rogar a Deus a misericórdia para o nosso coração, para que nós, compreendendo que somos falhos, que cometemos equívocos, que mesmo estudantes da doutrina dos Espíritos, não que sejamos melhores do que quem que seja, de forma alguma, mas o conhecimento que nos é oferecido é muito mais claro. É colocado de forma óbvia, de forma que não há como eu dizer, eu não sabia, porque nós sabemos. Nos é dito através dos livros, nos é dito nas palestras, nos é dito, se nós só tivermos lido o Evangelho segundo o Espiritismo, uma página que fosse, seria suficiente para nós nos mantermos em outra sintonia que não fosse os milênios de erros e vícios que todos praticamos. Os nossos erros são os mais variados, mas todos erramos. Erramos no passado, continuamos errando ainda hoje e possivelmente ainda erraremos durante um tempo para consolidar em nós as virtudes indispensáveis à nossa transformação moral. Eu quero desenvolver, eu quero cultivar virtudes, eu quero substituir os vícios, que se muitas vezes eu critico os vícios físicos, materiais de outras pessoas, que nós não temos, ou julgamos não ter, mas e os vícios morais? Aqueles inúmeros problemáticas que nós carregamos e que repetimos muitas vezes sozinhos, através do pensamento, através dos desejos do nosso coração, através das ideias que brotam em cascata quando nós não conseguimos compreender a importância de nos conduzir de forma equilibrada. Mas eu não consigo conter. Conseguimos sim. Não conseguimos espontaneamente porque foram milênios de equívocos. Então, se milênios nós erramos e cometemos falhas que nos trouxe ao que nós estamos hoje, e nós queremos ser diferentes, então vamos substituindo gradativamente as nossas ações. Inicialmente vigiadas. Então, se eu tenho o hábito de desejar mal, então vamos estar atentos. E cada vez que vier um pensamento cruel ou maligno na minha mente contra alguém, porque muitas vezes nós nos julgamos com o direito de ter pensamentos ruins para aquelas pessoas que nós achamos que não são adequadas, que prejudicam a sociedade e que nos faz mal, como se nós tivéssemos esta condição para julgar. Porque da mesma forma que outro comete algo que nós julgamos inadequado, que prejudica, nós também fazemos. No momento mesmo que eu estou dando vazão a um pensamento desequilibrado, eu estou prejudicando inúmeras pessoas que têm também esse hábito pernicioso e que não têm o conhecimento que nós temos e que não têm o cuidado que nós deveríamos ter e que conecta com o nosso pensamento. Porque nós nos conectamos uns com os outros através das afinidades que nós temos, seja na carne ou fora dela. Nós não nos conectamos apenas com os espíritos doentes e perturbados,
perturbados ou com os espíritos bons e amorosos que querem nos amparar. Nós nos conectamos com pessoas encarnadas que estão nos seus trabalhos, na sua vida, fazendo o que lhes apraz, mas que vibram na mesma faixa que eu vibro, que têm os mesmos desejos que eu tenho, que acha bom e justo as mesmas coisas que eu acho. Posso nunca ter visto, posso nunca ter encontrado, pode estar no outro lado do planeta. A conexão é feita por afinidade. Então nós vamos somando energias. E nós que temos a bênção desse conhecimento, desse esclarecimento e sabemos disso, então nós temos naturalmente maior responsabilidade. E não adianta a gente dizer, então nunca mais eu vou na casa espírita, não quero mais ler nada. Não tem como. Conhecemos. Eu posso escolher não fazer uso disso agora. Tudo bem. Nosso livre-arbítrio nos permitirá e até em algum momento eu vou ter que refazer esse caminho. E assim acontece com todos nós. Saibamos que existe reencarnação ou não saibamos. Compreendendo que nós somos herdeiros de nós mesmos ou não compreendendo. Entendendo a responsabilidade que temos ou não, naturalmente nós estamos nesse mecanismo, que é o mecanismo da lei divina. E as leis não vão deixar de existir porque eu não quero conhecer. Elas existem. Em algum momento, nós vamos identificando estas leis físicas, leis químicas, vamos identificando, mas as leis sempre existiram. Em algum momento o homem descobriu a lei de gravidade, mas a gravidade sempre existiu. Em algum momento nós vamos entender que nós não podemos matar, mas a lei sempre existiu. Não matarás. Ainda hoje, século XXI, há quem mate até pessoas. Há quem mate pessoas das formas mais variadas. Para não falar com os animais. Então, nós não compreendemos ainda o alcance e a extensão das leis divinas. Vamos compreendendo gradativamente. E à medida que a gente avança um passo, à medida que a gente compreende que algo precisa ser feito, e esse algo precisa ser feito por mim. Nós estamos na casa espírita, estamos reunidos nesse instante, com a graça de Deus, buscando o conhecimento que traz luz para o nosso coração, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E somos gratos a Ele por essa oportunidade bendita. Oportunidade de entender que nós não estamos aqui por acaso. Tem uma razão para nós estarmos. E a razão não é sofrer. A razão é nos desenvolvermos. Na terceira parte do Livro dos Espíritos nos fala das leis morais. Uma das leis morais é o progresso. O progresso acontece apesar de nós. Porque ele há de nos impulsionar para conquistar cada vez mais altas posições. E nós queremos as altas posições, olhando quase sempre pelo aspecto material do desenvolvimento, que é bom, que proporciona saúde, que proporciona tecnologia, que traz avanços memoráveis para a humanidade terrena, mas não podemos esquecer do progresso essencial, o progresso moral. Porque todas as conquistas de ordem material, todas as coisas que nós temos ao nosso dispor, de acordo com a quantidade de dinheiro que nós tivermos, todas essas coisas ficarão. Apenas levaremos conosco
não custaram nem um centavo, mas custaram um grande esforço, porque haveremos de fazer esforço. Sempre temos auxílio, porque quando nós lembramos da importância de cumprir com o nosso dever, de fazer a coisa da melhor forma que nós conseguimos, quando nós conseguimos entender que cumprir lei é para sermos livres, quando nós entendermos isso, a nossa vida dará um salto quântico. Porque a maioria das pessoas acha cumprir lei uma coisa odiosa, uma coisa penosa, difícil. Mas se nós não cumprirmos as leis, nós não podemos ter liberdade. Porque nós nos atrelamos ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então o meu livre-arbítrio se estreita de acordo com a interpretação que eu faço da lei e de como eu utilizo essa lei. Tanto as leis materiais, mas falo principalmente das leis morais, das leis divinas. As leis materiais a gente sabe. Por exemplo, tem gente que anda escondido em grupos para não passar perto da polícia rodoviária. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Então, se estiver tudo certo, eu passo onde eu quiser, sem preocupação. Claro que uma outra arbitrariedade às vezes existe, mas eu estando certo, eu fazendo o que devo fazer, consciência tranquila. E com as leis de Deus não há equívoco, não tem engano nenhum. Elas são perfeitamente computadas, porque é a nossa própria consciência que já vai direcionando. Então, é o que há de melhor se nós conseguirmos obedecer, se nós conseguirmos entender que o cumprimento dos deveres, tem gente que acha o dever uma coisa terrível. O dever é o que existe de mais sagrado. Tem gente que acha o dever coisa chata, desagradável. Não. Cumprir com o nosso dever só é chato e desagradável quando nós fazemos sem compreender que é crescimento, que é desenvolvimento, que é o que nos impulsiona a grandeza da alma. Mas nós queremos e achamos magníficos Chico Xavier, tantos, e os mentores que o guiaram, que ajudaram a ele, que nos ajuda. Ah, como eu gostaria! Eles se construíram. Porque todos nós somos dotados das mesmas possibilidades. É um despertar. É a importância que nós damos ou não a tal ou qual coisa. Eu não tenho tempo. Eu tenho que fazer as conquistas de ordem material, porque daí a pouco a idade avançou e eu não construí. Mas a gente não tem que separar, não. É material e espiritual. Somos o espírito no corpo de carne. Então, o que é da matéria, eu vou realizando, o espírito que sou vai realizando através da matéria. Então, basta que eu compreenda que todas as coisas que eu desejo precisam serem sempre coisas justas e agradáveis, não agora, sempre. O que eu quero, o que eu desejo conquistar, é bom para mim hoje, amanhã, depois? O que eu desejo, de alguma forma, afeta alguém, prejudica alguém? Se é assim, não é bom. Porque algo para ser bom, precisa ser bom para todos. De algumas vezes pode até não parecer tão bom imediatamente, mas os resultados que vão sendo produzidos vão despertando em nós a importância de pensar no coletivo. Jesus veio nos ensinar a nos perceber como irmãos,
irmãos, desenvolver a fraternidade, o tempo inteiro respeitando as leis de então, mas ele cultivou a fraternidade e o respeito por todos. Ele procurou auxiliar a todos que estavam à sua volta. Mostrou os erros de quem estava errado sem ódio. O nosso problema é que quando a gente vê alguém errando, a gente já se move e se toma de ódio e quer exterminar a criatura. Toda vez que a gente quer exterminar alguém, estamos equivocados. Totalmente equivocados. Não importa o quanto de prejuízo essa pessoa possa causar. Não nos compete o extermínio. Não nos compete transformar as coisas destruindo. A lei tem mecanismos para que aconteça as coisas da melhor forma. A nós apenas compete fazer o melhor que nós pudermos com relação à nossa maneira de nos conduzir. Estamos a caminho. Queremos purificar os nossos corações porque Jesus nos disse que veríamos a Deus. Então trabalhemos por isso. Não vai ser o anjo do guarda, não vai ser o Dr. Bezerra de Menezes, não vai ser Jesus. Vai ser cada um de nós fazendo o que compete fazer. Quer começar agora? Vamos agora. Não quer? Espera. 1 milênio, 2 milênios, 3 milênios. Nós é que sabemos qual será o nosso tempo. Apenas é importante que a gente lembre. As dores que nos chegam, não é que Deus queira o nosso sofrimento. É o nosso distanciamento das leis dele. Porque quando nós conseguimos o mínimo de sintonia com essas leis e nos esforçamos por cumpri-la minimamente, as dificuldades que estão à nossa volta são percebidas de forma diferente. Não deixa de acontecer coisas comuns ao mundo como o nosso, que ora está numa situação de transição muito acentuada. Coisas comuns que acontecem com qualquer pessoa, mas é percebido por cada um de nós de acordo com a luz que nós trazemos para o nosso coração. Desejo para todos nós a capacidade de refletirmos sobre essas páginas, de entender que o conhecimento é o que nos liberta das trevas da ignorância, que o conhecimento é o que nos dá a força necessária para fazer o que nós devemos fazer e o que é bom, útil e justo para todos. Que a paz seja conosco agora e sempre. Muito grande.